Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que começou a semana? Tudo em ordem? Hoje, dia 11 de julho, né? Já estamos começando a segunda semana cheia do mês de julho. E aqui estou trazendo para vocês mais uma vez o nosso resumo com os nossos sistemas Viver de Trade relacionados ao mês de junho. Então, nós vamos olhar um pouquinho do que foi o resultado de cada um dos nossos sistemas no mês passado, tá certo? Vamos lá então fazer esse nosso resuminho aqui, considerando os nossos 3 indicadores que tem na estratégia de execução para que vocês possam fazer as suas operações. Vamos nessa então. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique e você está no canal Viver de Trade. É possível que você tenha chegado aqui só hoje e esteja começando a conhecer o nosso canal? Eu já te convido então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e marque a opção todos, que aí sempre que tiver um vídeo novo, seja ao vivo, seja gravado, você vai ser notificado e você vai receber a informação e pode participar com a gente aqui, como esse vídeo de hoje, tá? E para você que já é o nosso cliente, amigo, inscrito aqui no canal, o meu muito obrigado sempre. É por vocês que nós estamos aqui sempre fazendo esse trabalho dia a dia, né? Com vocês e para vocês. Pessoal, pode ser que você tenha chegado hoje aqui e não vai entender muito do que está acontecendo, tá? Fica tranquilo, isso aqui é um resumo das operações com os nossos indicadores, com os indicadores criados pela parceria Viver de Trade e CodeMind para operar com automatizadores, né, com os robôs ou manualmente, tá? Mas fique tranquilo que você que está chegando hoje, a partir da próxima semana, então a partir da próxima segunda-feira, dia 18, toda segunda-feira nós vamos falar um pouquinho para quem está começando a entrar na Bolsa de Valores, tá? Nós vamos trabalhar um conteúdo bem introdutório para quem está começando agora, entender o que é uma ação, como fazer, como é que a empresa abre capital na Bolsa, enfim, vamos trazer informações para quem está chegando agora, tá? Esse conteúdo de hoje, acompanha também, porque ele é um pouquinho mais avançado, mas você vai se familiarizar com ele logo logo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Começando então a trazer o resumo do mês de junho para todos vocês. Vamos entender como é que nós fomos durante o mês de junho com os indicadores dos sistemas Viver de Trade. Vamos lá, pessoal. Primeiro lá, ó, nós temos um indicador, para quem está começando agora, que trabalha com um gráfico de Renko, que é um gráfico diferente do gráfico de tempo, né? Ele leva em consideração apenas o preço, certo? E ele vai sendo montado a cada mudança no tamanho do preço. E é por isso que determina-se, então, o tamanho de Renko, tá? Então, no sistema Viver de Trade Renko com o MACD, nós temos para o mini índice o tamanho do gráfico em 25 Renkos, tá? Essas setinhas amarelas aí mostram para a gente os horários de início do funcionamento do nosso indicador, e não é da abertura do pregão, tá? É o horário de abertura do índice para o nosso indicador, horário de fechamento e o tamanho do alvo considerado para gain e o tamanho do stop no caso de loss, tá? Então, estão nessas duas setinhas amarelas aí. E o indicador vai começar a funcionar às 9h10 da manhã. O mercado abre às 9h, mas o indicador começa a funcionar às 9h10, tá? E encerra às 16 horas. O mercado fecha às 18, tá? Então, é um indicador que cessa a operação, tá bom? Então, para o mês de junho, considerando estas variáveis, nós tivemos, olha só, no 25R, este total, nós tivemos 31 operações no mês, sendo 18 operações vencedoras, 13 operações perdedoras, um total ali de 58% de operações vencedoras, tá? A razão entre operações ganhadoras dividido pela perdedora dá 1,45. Isso é praticamente uma vez e meia você ganhou em relação ao que você perdeu, tá certo? Então veja que nós tivemos um fator de lucro de 1,45 com quase 60% das operações vencedoras. A maior sequência vencedora foi de 3 operações e a maior sequência perdedora foi de 2 operações, tá? Se você tivesse operado com um lote de 5 contratos o mês de junho, certo? Considerando essas 31 operações, alvo de 420 pontos, stop de 400, você teria terminado o mês com R$ 2.360 positivo, certo? Aqui ao lado direito nós temos o gráfico das operações que foram realizadas e a curva de capital ao longo do mês e, né, partindo do comecinho do mês até o finalzinho do mês, tá? Beleza? Olha aí, ó, interessante entender como é que funciona o sistema, tá, pessoal? Independente de você ter altos e baixos, o índice, esse indicador opera na compra e na venda.
então ele vai nos dar operações ao longo do mês. Aqui nós tivemos algumas operações de compra, algumas operações de venda e vamos embora. Vamos dar uma olhadinha no ano de 2021 até 2022. Nós lançamos esse indicador no mês de julho de 2021. Nós estamos no mês de julho de 2022. Então, reparem que no mini índice, ao longo deste primeiro ano, observem, pessoal, foram 378 operações ao longo deste primeiro ano de viver de trade Renko como MACD. Dessas 378 operações, foram 210 vencedoras, 168 perdedoras, com um fator de lucro aí, claro, considerando o ano inteiro, né? 1,26, ou seja, quase uma vez 0,30, quase 130%, certo? Você dividindo ganho de perda. Um capital, uma curva de capital, olha que interessante, ó, com 5 contratinhos operando, inclusive já considerando aqui um slippage, né? O slippage é aquela diferencinha que pode dar na hora das operações lá, que às vezes alguma pessoa fala, mas você não considerou o slippage, tá considerado aqui, ó. Então, ao longo deste primeiro ano de viver de trade Renko com MACD, se você fizer essas operações dentro do alvo e stop programado, ou seja, com os robôs da CodeMind operando para você, apenas no mini índice, você teria uma receita total de R$17 mil no ano, tá? Ao longo desses últimos 12 meses, julho de 2021 a julho de 2022. Claro que um pelo outro vai dar 13 meses, né? Então, olha só que legal a curva de capital, olha que legal você olhar para isso a longo prazo, é o que eu sempre falo para vocês, né? Às vezes o pessoal fala, mas eu testei 2 dias, não funcionou. Pessoal, 2 dias não é base de teste, não tem como você fazer estatística com 2 dias. Agora nós temos estatística de 1 ano, olha aí, ó. 1 ano, estatística vencedora, tá? Muito bem, então, viver de trade Renko com MACD no 25R neste último ano. Vamos lá olhar o dólar, como é que foi a operação, né? Como é que foram as operações em dólar no mês de junho com o mesmo sistema, só que operando no dólar, usando o gráfico de 15 Renkos, tá certo? Horário de abertura do indicador, 9 horas e 2 minutos. Horário de encerramento do indicador, 14 horas. Ah, Henrique, mas por que 14 horas? Porque durante o nosso teste, o melhor resultado encontrado foi neste horário, pessoal. Tanto no índice quanto no dólar, tá? Alvos de dólar, 22 pontos, stop de dólar, 20 pontos. Vamos ver como é que foi a performance do dólar no mês de junho. Apenas considerando o mês de junho, Renko com MACD 15R. Olha que maravilha, foram 12 operações, 8 operações positivas, né, vencedoras, 4 perdedoras apenas, 66, mais de 66% de operações vencedoras e que nos deu um lucro de 2 vezes 0,20. É mais do que 220%, né? São 220%, 2 vezes e quase 2 vezes e meia, tá, pessoal? Então, ao longo do mês de junho, olha que legal, como é que nós fomos na operação aí. Tivemos lá o gráfico das operações aqui embaixo e a curva de capital até bateu um pouquinho mais, mas depois teve um drawdownzinho aqui, mas ainda assim fechou positivo. Vamos dar uma olhada nesse mesmo indicador, olhando para o período de julho do ano passado para julho deste ano? Não foi tão bem quanto o mini índice, tá? Olha só, tivemos lá 174 operações ao total, 78 operações vencedoras, 95 perdedoras e a maior parte delas erradas, né? Então, 44% apenas de operações vencedoras. Com um fator de lucro menor do que 1, isso significa que perdeu mais que ganhou, tá? Então, no dólar ele não foi tão bem assim. Mas eu sei que a maioria das pessoas que tem esse sistema opera mini índice, né? Porque nós já temos, né, histórico do pessoal que opera mini índice, opera bem pra caramba, mas olha aí, o dólar não foi tão legal assim. Mês a mês ele até, alguns meses foi melhor, mas no ano ele não foi tão interessante assim, tá? Média de tempo de operações aqui, 2 horas e 20 minutos, né? A média de operação vencedora são 59 minutos, às vezes são operações mais longas, né? Demora um pouco mais para acontecer, o dólar não cai tão rápido assim como o índice, ou não sobe tão rápido assim também, tá? Então, ao longo do ano, o dólar não se mostrou tão bonito quanto o mini índice. Vamos lá dar uma olhadinha na espetada, que é um outro indicador que nós temos, esse sim, que opera utilizando o gráfico de candlestick. Então, vamos lá. Olhando para o mini índice, os parâmetros de configuração do mini índice na espetada são diferentes para a compra e diferentes para a venda, tanto no horário de abertura e fechamento,
quanto em tamanhos de pontos, de alvo e stop, tá, pessoal? Então, dê uma olhada bem com calma aí nesses parâmetros, ó. Abertura do dólar, fechamento do dólar, abertura de índice, fechamento de índice, horário de encerramento de todos, alvo de dólar, stop de dólar. Alvo de dólar na venda é diferente do que na compra, porque nós fizemos uma simulação no ambiente de teste e vimos que quando o dólar cai, ele cai mais do que quando ele sobe. E mini índice, mesma coisa, ó. Índice na compra, o alvo é de 700 pontos, índice na venda, o alvo é de 1.500 pontos, tá? Por quê? Porque quando ele cai, ele derruba mais rápido e a gente consegue pegar melhores resultados. No 3 minutos, no mini índice, que é o que nós tínhamos otimizado lá, ele não foi tão bem, tá? Para o mês de junho, olhando somente o mês de junho. Tivemos 7 operações, 2 vencedoras, 5 ganhadoras, tá? Já nos gráficos um pouquinho maiores, olha a performance, ó. Tivemos uma operação no gráfico de 5 minutos, 100%. Uma operação, um gain, tá? Somente uma operação no gráfico de 5, no mês inteiro. No gráfico de 10 minutos, já tivemos mais operações, 3 operações no mês, 2 vencedoras, uma perdedora, 66% de ganho, fator de lucro 5, ou seja, razão entre ganho e perda, 5 vezes mais. Olha só que interessante, né? Gráfico de 10 minutos, às vezes é um gráfico intermediário, as pessoas não dão tanta importância, mas olha como ele performa bem, tá? E no gráfico de 15 minutos, também tivemos um fator de lucro bastante interessante, 3,67, quase 4 vezes, 3 operações no mês, 2 vencedoras, uma perdedora. Quando ganhou, ganhou quase 4 vezes, quando perdeu, perdeu 1. Olha lá. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no dólar para ver como é que foi? O mesmo indicador operando no dólar. Horário de abertura está lá, ó, 12 horas e 15 minutos. Horário de fechamento, 16 horas. Na compra, o alvo é de 13 pontos. Na venda, o alvo é de 15 pontos do dólar, certo? Vamos lá, ver como é que foi? Olha lá, gráfico de 4 minutos, que é o otimizado para esse sistema, fator de lucro 1,36, 13 operações no mês, 7 vencedoras, 6 perdedoras, o percentual médio ali acima de 50%, quando ganha, ganha uma vez, 0,4 praticamente, né? Então, fator de lucro legal, expectativa matemática positiva. No gráfico de 5 minutos ele já não performou tão bem. Olha só, diferente do índice, né? O índice no 3 minutos não performou tão bem, no 5 performou bem. Aqui no dólar, no 4 minutos ele performa melhor, porque é o que está otimizado, e nos 5 minutos já não foi tão interessante assim. Já no 10 minutos, olha que maravilha, pessoal. Fator de lucro 10,08, quase 11 vezes. Ele fez 9 operações, 8 operações vencedoras, uma apenas perdedora. Gráfico de 10 minutos no dólar, 88%, quase 89% de percentual de acerto. Sensacional. Olha que legal. Às vezes nós não damos valor para o gráfico de 10 minutos. Ó. Somente uma operação perdedora. Olha a curva de capital, que legal. Muito legal. Né? Maravilha. E o gráfico de 15 performou bem também. 4 operações no mês, 3 vencedoras, uma perdedora. Porém, não teve tão boa performance assim quanto se comparado ao 10 minutos, tá? Mas mesmo assim também foi legal. Por que eu trago os 5, 10, ou 15 minutos para o pessoal aqui, né? Para que vocês possam comparar, né, pessoal? E aí vocês também fazerem lá a sua anotação. Então, para você que é assinante, tem o indicador tanto com o robô ou só o indicador para você operar manualmente, às vezes vale a pena você deixar o gráfico 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos um do lado do outro, certo? Para que você possa fazer essa comparação, tá bom? E o próximo ali, o próximo indicador que nós temos é o Renko com o preço de fechamento de reversão para o mini índice, que opera apenas na compra com o gráfico de 37R, 37 Renkos, tá bom? Então vamos lá ver como é que ele performou no mês. Como o índice está meio lateralzão, não foi tão bem assim, tá? Nós tivemos 5 operações no mês, 2 perdedoras, aliás, 2 vencedoras e 3 perdedoras. A taxa de operações vencedoras aqui foi de 40% apenas. E o fator de lucro foi menor que 1, ou seja, fechamos no negativo caso utilizasse este sistema, tá bom? Esse sistema é bom para quando o mini índice estiver em tendência de alta forte. Aí ele vai performar bem. Mas mesmo assim eu sempre trago aqui mensalmente, porque a gente, né, tem que fechar o mês aqui com todos os indicadores e os resultados de cada um deles para que vocês possam ter ciência, possam acompanhar e ter noção de como é que funciona todos os nossos indicadores, tá bom, pessoal? Muito bem. Tivemos um excelente resultado no dólar para o Renko, né? Muito bom, né, pessoal? Foi legal.
Também tivemos um bom resultado na espetada, 88% ali, foi muito legal também. Fazia tempo que não via um sistema dar performar tão bem assim, num gráfico de 10 minutos, que é um gráfico que praticamente ninguém usa, certo? Então fica aqui para vocês também observarem no próximo mês, ver como é que se comporta então o gráfico de 10 minutos para as próximas operações, tá? Na espetada, principalmente, ele vai funcionar legalzinho. Beleza, galera? É isso. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal e não entendeu nada aqui, dá uma olhada nos vídeos mais antigos, porque tem explicação de todos esses indicadores que eu trouxe aqui, como ele funciona, qual o gatilho de entrada, como é que a gente posiciona o nosso stop, quanto de alvo nós vamos buscar. Então, se você chegou agora, está começando a conhecer, volta um pouquinho aqui, aproveita para maratonar um pouco aqui os nossos vídeos e você conhecer mais os nossos sistemas, tá bom? Se você quiser, nós temos o site viverdetrade.club e lá estão disponíveis todos esses indicadores para que você possa assinar, além de outros serviços, né? Temos o robô, temos a planilha de swing trade, então dê uma olhada no site para que você conheça todos os nossos serviços e fique à vontade para assinar qualquer um deles. Se tiver dúvida, fala com a gente antes. Nós temos o site que tem o suporte lá, os meninos ficam no suporte o dia todo, todos os dias, para atender a galera que tem dúvida, seja assinante ou não assinante, para que você possa tirar a maior dúvida possível. E na dúvida, não assina. Eu só quero que você assine a hora que tiver tudo esclarecido. Ficou com dúvida? Conversa com a gente antes, vamos esclarecer, depois você faz sua assinatura. Tá bom, pessoal? Fica assim? Combinado? Então tá jóia. Este foi o resultado do nosso mês de junho dos sistemas Viver de Trade e vem muito mais novidade por aí. Estão chegando 2 novas novidades ainda. Quero ver se eu consigo trazer no mês de julho para vocês, tá? Uma delas é muito legal, também tem a ver com automatização, mas você precisa ter conta na BS Investimento. A BS Investimento é a nossa parceira do Grupo XP, né? É uma corretora do Grupo XP, então se você ainda não abriu a conta na XP, não abriu conta na BS Investimentos, ou mesmo que você já tenha conta na XP, traga para a BS Investimentos. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa trazer a sua conta e as novidades que vão chegar, primeiro vão chegar para quem é cliente BS. Tá legal? Combinado? Bom começo de semana para vocês, um excelente segunda-feira aí, término de segunda-feira. Amanhã cedo a gente se vê e a gente se encontra também nos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até mais, boa noite.